Oi, tudo bem? Eu sou Átila Beloquim e eu queria te dar as boas-vindas nesse segundo vídeo da nossa jornada de arquitetura corporativa. Nesse vídeo a gente vai discutir uma das questões mais importantes para quem está começando nessa área, que é o seguinte: como é que a gente faz para vender a ideia de arquitetura corporativa dentro da nossa corporação? E para falar disso, a gente vai discutir 3 erros que são muito comuns na hora de fazer essa venda e vamos discutir os 7 passos que você precisa para fazer uma boa venda interna da ideia de arquitetura. Agora, esse segundo vídeo ele se baseia muito naquilo que a gente discutiu no primeiro vídeo. No primeiro vídeo a gente introduziu os conceitos de arquitetura corporativa, a gente viu o que é arquitetura corporativa, a gente viu qual é a motivação para a arquitetura corporativa, ou seja, por que isso foi inventado, a gente viu os conceitos básicos, a gente viu os principais frameworks, o Zachman e o TOGAF, e a gente viu também quais são os principais benefícios da arquitetura corporativa, ou seja, o que a arquitetura corporativa se propõe a melhorar na nossa organização. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, dá um pause nesse aqui agora, vai lá, volta, assiste o primeiro vídeo e então você volta e assiste esse aqui, ok? Não vou a lugar nenhum, estou te esperando, até já! Ok, agora que você está de volta, a gente vai começar a discussão sobre como é que a gente faz para vender arquitetura corporativa dentro da nossa organização. Para começar, a gente vai falar dos 3 principais erros que a gente costuma cometer. E o primeiro erro é a gente vender a arquitetura corporativa como se fosse uma responsabilidade de uma única área, que seria a área de arquitetura que ou já existe ou você pretende que seja montada, de tal maneira que você passa a ideia de que você está se propondo a fazer aquilo tudo. Por que isso é um erro? Porque a arquitetura corporativa, como o próprio nome diz, ela é corporativa, ou seja, ela abrange a corporação inteira. E de fato, quando uma arquitetura corporativa está bem implantada, a gente passa a ter a colaboração de, se não todas, a grande maioria das áreas da organização. E o fato é que a arquitetura corporativa, ela se integra e ela inclui uma série de atividades que provavelmente hoje já existem na sua organização. O que quer dizer o seguinte: se você não deixar muito claro que o que você está propondo é apenas uma forma de trabalhar dentro da organização e não que você está querendo fazer aquilo tudo, muita gente vai se sentir invadida. Então vai ter gente que vai ser contra única e exclusivamente porque vai ter esse sentimento de que você está invadindo o quadrado deles. Pô, esse cara quer o quê? Esse cara quer o meu emprego? Esse cara quer fazer o meu trabalho? Peraí, cara, isso aí não. Então, na verdade, você vai ter reações muito fortes, você pode até mesmo ter boicote. Como é que eu sei disso? Bom, eu estou trabalhando em arquitetura corporativa há aproximadamente 10 anos. Eu fui a pessoa que trouxe o conceito de arquitetura corporativa para o Brasil. Antes de mim havia muito pouca gente que conhecia o assunto aqui dentro do Brasil, mas ninguém falava disso publicamente. Eu criei o primeiro curso de arquitetura corporativa aqui no Brasil em 2008. Também fui o primeiro profissional brasileiro certificado em TOGAF. Na época a certificação ainda era de TOGAF 8, depois eu tive que fazer os exames para passar para a certificação de TOGAF 9. E também a minha empresa foi a primeira empresa acreditada, ou seja, certificada, para dar o curso oficial em português do TOGAF, que é hoje o principal framework de arquitetura corporativa usado no mercado. Então, com base nessa minha experiência, eu posso dizer para você que esse é um erro que eu cometi muitas vezes lá no início, até porque eu não tinha em quem me espelhar e não tinha como aprender com os erros dos outros, né? E eu vou contar uma historinha que aconteceu que ilustra exatamente isso. Um aluno meu assistiu o meu curso aberto, ou seja, o meu curso onde vem pessoas de várias empresas, gostou do curso e me chamou para ir na empresa dele para fazer uma apresentação de arquitetura. Então fomos lá, eu e ele, chegamos na empresa e eu comecei a fazer minha apresentação. Só que eu esqueci de fazer exatamente isso que eu acabei de dizer que você tem que fazer. Eu esqueci de dizer logo no início, porque isso tem que ser dito logo no início, tá? Assim que você bota o pé na empresa, assim que você chega, tem que ser uma das primeiras coisas que você faz quando você começa a falar de arquitetura, por exemplo, numa reunião de apresentação dentro da sua organização. E foi exatamente aí onde a gente falhou. Eu esqueci de falar disso, eu esqueci de avisar antes de começar a apresentação que a arquitetura era um esforço de todo mundo e que o que eu estava propondo ali era apenas uma forma de trabalhar e que quem ia fazer o quê, atribuição de responsabilidades, ia ser uma discussão que a gente ia ter depois. Ou seja, o que acabou acontecendo? O pessoal que estava ouvindo a apresentação, onde estava o gerente de processos, onde estava o PMO, ou seja, o gerente do escritório de projetos, onde estava um monte de gente que era responsável por atividades que fazem parte das ações de arquitetura corporativa. E o que aconteceu? É exatamente isso que eu disse para você.
Esses caras se sentiram invadidos, acharam que esse meu aluno, que era da área de arquitetura, estava propondo que fosse a área de arquitetura fazer todas aquelas coisas, inclusive as atividades que já eram dessas outras pessoas, e evidentemente a reação foi muito ruim por parte dessas pessoas. Elas imediatamente começaram a dizer, não, isso aí a gente já faz, isso aí não tem necessidade, etc. E a gente sabia que isso não era verdade, que o que a gente estava propondo ali não era feito dentro da organização. Mas o erro foi esse, foi não deixar claro desde o início que o que a gente estava fazendo ali era propor uma forma de trabalho e não simplesmente aquilo que a gente se propunha a assumir enquanto área de arquitetura corporativa, ok? Então esse foi o primeiro erro. O segundo erro que é cometido com muita frequência é quando a gente vai e tenta vender a ideia de arquitetura corporativa, mas a gente concentra nos frameworks, a gente se concentra nas características, a gente se concentra em como que a arquitetura corporativa vai ser feita. Isso é um erro muito comum de pessoal técnico, especialmente pessoal de TI, que é a grande maioria do pessoal que toma contato com a ideia de arquitetura corporativa pela primeira vez. Isso é uma péssima técnica de vendas, mas a gente sabe, né? O pessoal de TI normalmente é muito ruim nessa área de vendas, né? Nós somos muito ruins na área de vendas. E de fato, se a gente aprendesse um pouquinho de técnica de vendas, a gente teria resultados melhores. Qualquer vendedor vai dizer para você que na hora de vender alguma coisa, você tem que identificar em primeiro lugar quais são as dores, quais são os problemas que o seu cliente tem e tentar mostrar para ele que aquilo que você está oferecendo é a solução para aquelas dores, para aqueles desejos que ele tem. O seu cliente, ele tipicamente não está querendo saber quais são as características, os detalhes, a rebimboca da parafuseta do seu produto. Ele quer saber o seguinte: o teu produto, o teu serviço vai resolver o problema dele? Vai conseguir eliminar as dores dele? Vai conseguir fazer com que ele atinja os desejos dele? Então essa é a grande questão. Então um grande erro que a gente costuma cometer é esse, é ficar apresentando framework, é apresentar em detalhes como é que a arquitetura corporativa funciona, em vez de concentrar nas dores, nos problemas e nos desejos das áreas, principalmente das áreas de negócio, que a gente está tentando convencer a patrocinar, a bancar a nossa iniciativa de arquitetura corporativa. Dentro desse mesmo capítulo, uma variação desse mesmo erro é a gente se concentrar em falar do framework que a gente está propondo, em falar de TOGAF, em falar de ZACMA ou de qualquer outro framework. Na verdade, a coisa mais importante é a gente dizer que a gente sabe como resolver o problema. O nome do produto que a gente está vendendo não interessa. Na verdade, existem muitas organizações que inclusive têm uma grande resistência a esses frameworks de mercado, até porque é da experiência delas, muitas vezes, elas terem implantado vários desses frameworks no passado, PMBOK, CMMI, COBIT, etc. E isso não ter dado certo, isso ter sido visto dentro da organização como uma disrupção, como alguma coisa que é só burocracia, que só atrapalha, etc. E muitas vezes o que acontece é que quando você vai propor, por exemplo, um TOGAF, a resposta que você vai ter das pessoas vai ser o seguinte: ih, lá vem mais, né? Esse é o modismo deste ano da área de TI. Vai lá, qual que é o novo framework, qual que é o novo modelo que você quer empurrar para cima da gente? Então, vou contar uma outra historinha. Eu conheci uma vez um gerente de governança de uma grande empresa e que ele disse numa palestra que eu estava assistindo justamente isso, que na empresa dele havia uma grande resistência à implantação de frameworks, esse tipo de coisa. E o que ele conseguiu fazer foi implantar governança de TI, no caso era um evento sobre COBIT, sem falar em governança de TI e sem falar de COBIT. Ele simplesmente dizia para as pessoas que ele estava implantando aí uns processinhos. Ele era mineiro e ele falava assim, uns processinhos. Então isso aqui, a palestra dele foi muito engraçada, foi uma daquelas palestras que você rola no chão de tanto rir, pelo jeito dele falar e pelo jeito como ele contou a história. A gente não tem tempo para dar os detalhes, não tenho tempo para reproduzir a palestra dele aqui, mas isso ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça que sempre que existe resistência dentro de uma organização para você implantar um processo, você pode sempre dizer para as pessoas que você quer apenas implantar uns processinhos e que esses processinhos vão resolver aquelas dores, problemas e desejos que as pessoas têm. Então, pensa nisso, pensa se na sua organização não é melhor vender a ideia de uns processinhos do que de vender alguma coisa grandiosa ou que com um nome oficial que muitas vezes assusta as pessoas, ok? E ainda uma terceira variação, uma terceira vertente desse mesmo erro é, nessa apresentação que a gente faz para vender a ideia de arquitetura, a gente passar a imagem, passar a ideia de que a arquitetura é um negócio muito, muito grande, muito, muito complexo, que vai custar uma fortuna, levar uma eternidade para implantar, para só lá na frente, quem sabe, talvez, a gente obter algum resultado concreto.
Se você cometer a primeira variação desse erro que eu falei, ou seja, tentar vender características, descrever o framework, falar como é que é AutoGAF, etc., é bem provável que a consequência seja justamente essa, que as pessoas acham que esse troço é muito grande, leva muito tempo e vai saber quando é que esse troço vai mostrar resultado, se é que vai. Então, uma alternativa é você apresentar um método simplificado. Uma das grandes vantagens do AutoGAF, que é hoje o principal framework de arquitetura corporativa, é que ele é altamente customizável. E uma das customizações mais importantes que você pode fazer no AutoGAF é reduzi-lo, é simplificar o AutoGAF. É você criar um método mínimo, um método bare bones, um método minimalista, como eu gosto de dizer, que aliás são as características do método que eu uso, que é o ACE, o Arquitetura Corporativa Essencial, que eu vou estar explicando para você no nosso webinário ao vivo, que a gente vai ter ao final dessa jornada. E então, se você quiser aprofundar nesse assunto, eu vou te dar a oportunidade de entrar num curso online comigo, onde eu vou explicar o método ACE em detalhes, passo a passo, de tal maneira que você saiba como é que eu faço para implantar arquitetura corporativa numa empresa com o mínimo de tempo, o mínimo de custo e com os resultados os mais rápidos possíveis. Ok? Então vamos falar do terceiro erro. A gente pode dizer que o primeiro erro, aquele de não deixar claro que a arquitetura é um esforço coletivo, é um esforço corporativo de todo mundo, a gente pode dizer que aquele erro é um erro de produto. Você está oferecendo o produto errado. Já o segundo erro, quando você começa a falar das características, dos detalhes da arquitetura corporativa, e em vez de ir atrás de dizer como é que você vai resolver as dores e os desejos das pessoas que estão te ouvindo, a gente poderia dizer que é o erro de que você está fazendo a oferta errada. Então o primeiro erro é produto errado, o segundo erro é oferta errada, e o terceiro erro que a gente vai falar agora é fazer a oferta para o público errado. O que a gente quer dizer com isso? É comum, por exemplo, eu chegar numa empresa e perguntar para o pessoal que está implantando a arquitetura corporativa quem que é o patrocinador do esforço de implantar a arquitetura dentro da organização. Quase sempre esse pessoal é da área de TI. E aí, muitas vezes eu tenho como resposta o seguinte: quem está patrocinando é o CIO, é o diretor de TI. Aí eu respondo: desculpa, gente, mas ainda bem que o diretor de TI, que o CIO, é a favor e está patrocinando. Só me faltava ele ser contra. Mas o fato é que você ter o seu CIO como patrocinador não é suficiente. Para a arquitetura corporativa pegar na sua organização, ela tem que pegar nas áreas de negócio, o que significa que você vai precisar procurar patrocinadores nas áreas de negócio. Então essa é uma das primeiras coisas que você tem que fazer na hora de implantar a arquitetura corporativa e, portanto, é um erro muito importante buscar esse patrocínio apenas dentro da TI. É óbvio que provavelmente você precisa primeiro convencer o seu CIO da importância e das vantagens da arquitetura corporativa para que você consiga atingir as áreas de negócio através dele, porque muitas vezes é ele quem tem assento nos vários colegiados que tem dentro da organização e vai poder talvez ser a pessoa mais indicada para fazer essa divulgação. Mas não esquece, tem que arrumar um patrocinador de negócio. Uma variação desse erro é você encontrar patrocinadores mesmo dentro das áreas de negócio que não tem poder. Patrocinador é alguém que tem poder. Se o seu patrocinador não tem poder, então ele não pode ser patrocinador. E também você tem que evitar o máximo possível falar desse assunto com aquelas pessoas que você já sabe que vão ser contra, porque elas sempre existem. Em outras palavras, para você evitar esse erro número 3, você vai ter que fazer uma análise de stakeholders, que é um dos assuntos que a gente cobre com bastante detalhe no nosso curso de arquitetura corporativa essencial. Mas se você conhece outros frameworks, como por exemplo o PMBOK, você já sabe do que se trata e você já tem ferramentas concretas para fazer isso no seu ambiente. Bom, agora que a gente já viu os 3 erros, vamos falar dos 7 passos que você precisa seguir para fazer internamente a venda da ideia de arquitetura corporativa, ok? Muito bem, vamos lá. Primeiro passo, identifique o seu público, ou seja, para quem é que você vai fazer esta venda. Basicamente, você vai ter que fazer a seguinte pergunta: quem são as pessoas de negócio mais poderosas e que mais podem se beneficiar da arquitetura corporativa com as quais a gente pode falar para obter delas o apoio e o patrocínio? Uma vez que você identifica essas pessoas, a próxima pergunta, evidentemente, é como é que a gente faz para convencer essas pessoas de pelo menos estar numa apresentação na qual a gente vai mostrar o assunto para elas. O segundo passo
é identificar as dores e desejos do seu público. Ou seja, quais são as dores e desejos dessas pessoas em termos de negócio. Ok? Então, por exemplo, talvez você descubra que a maior dor do diretor financeiro é que os custos da organização estão subindo mais rápido do que a receita. Ou talvez você descubra que a maior dor do diretor de marketing é que a empresa leva muito tempo para lançar novos produtos. Ela sempre fica atrás da concorrência. Quando a concorrência lança alguma coisa, você leva meses para conseguir lançar alguma coisa competitiva. Ou talvez um desejo do diretor de RH é ser capaz de identificar com muita antecedência quais são as competências que as pessoas têm que ter na organização para que ele tenha tempo hábil de capacitar essas pessoas para que elas estejam prontas no momento em que a organização vai precisar. Então é isso que a gente tem que fazer, identificar as dores e os desejos dessas pessoas. O terceiro passo é desenhar a estratégia. Como assim estratégia? Estratégia tem a ver com como é que você se propõe a implantar a arquitetura na sua organização. A melhor estratégia, naturalmente, é a estratégia top-down. Você convence o presidente da empresa da necessidade de arquitetura corporativa, ele te dá um cheque em branco e dá ordem para todo mundo fazer o que você está mandando. E aí você implanta a arquitetura corporativa de cima para baixo, é uma maravilha. Bom, para começar, do jeito que eu estou falando, não existe, tá? Mesmo que você convença o presidente, a ideia de que todo mundo vai colaborar só porque o presidente comprou a ideia, não funciona bem assim. Mas de qualquer maneira, é muito difícil a gente conseguir essa situação. Se na sua empresa você conseguiu convencer o presidente, ele está disposto a bancar o esforço de arquitetura corporativa, olha, parabéns para você, porque isso aí é muito raro, é muito difícil. Então existem algumas técnicas alternativas. Uma delas, por exemplo, é a técnica de guerrilha. A gente chama de tática de guerrilha, aquela implantação de arquitetura que vai comendo pelas bordas. A ideia é você ir conseguindo adeptos, conseguindo patrocínio das áreas de negócio aos poucos, uma por uma. Você começa escolhendo um parceiro de negócio que tenha um bom relacionamento já com a tua equipe e tenta criar um pequeno projeto de arquitetura para resolver dores e desejos dele. Tenta fazer isso o mais rápido possível e mostrar um resultado de negócio real, de tal maneira que esse cara passa a ser o teu patrocinador, ou seja, ele passa a propagandear a ideia de arquitetura corporativa dentro da organização para os outros pares dele. Então, se você tem um bom acesso, por exemplo, à área de marketing, você pode fazer um trabalho restrito à área de marketing e uma vez que aquilo dê certo, aquele diretor de marketing vai se encarregar de espalhar a ideia pelo resto da organização. Com base nisso, você pode ir para uma segunda área, depois para uma terceira, depois para uma quarta, assim por diante, até que a gente consiga levar isso para os níveis mais altos da organização, o presidente, por exemplo. Uma outra tática muito importante que está associada com isso é a chamada tática de porão. A tática de porão significa você fazer a coisa meio escondido. Esse tipo de tática é muito usado, por exemplo, quando você está testando novas tecnologias ou novas formas de trabalho. Por quê? Porque, de uma maneira geral, as pessoas são conservadoras. E dentro de uma organização, provavelmente você vai encontrar gente poderosa que vai ser contra as novidades, porque vai mexer, digamos assim, no queijo delas. Então, se isso for uma verdade na sua organização, a tática de porão consiste em você fazer uma implantação de arquitetura corporativa mais ou menos escondida, digamos assim, especialmente escondida daquelas pessoas que você já sabe que vão ter uma resistência, que vão ser contra a implantação de arquitetura. De tal maneira que quando estiver pronto, quando você tiver um resultado concreto para mostrar, aí você sai do porão e aí é a política do fato consumado. A coisa já existe, é muito mais difícil as pessoas serem contra, é muito mais difícil você destruir uma ideia depois que ela já mostrou algum tipo de resultado dentro da organização. O quarto passo é preparar a sua rede de influência. O que isso significa? Tenta identificar quem são os influenciadores, ou seja, quais são aquelas pessoas dentro da organização que têm influência naqueles candidatos a patrocinador que você está vislumbrando. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer pequenas apresentações localizadas, tete a tete, um a um, com essas pessoas, vai tentar convencê-las do benefício da arquitetura corporativa e vai pedir que elas influenciem aquelas pessoas poderosas, né, aqueles potenciais patrocinadores, para que eles apoiem a ideia quando você fizer a sua apresentação geral. Então a ideia é que essas pessoas estejam presentes na sua apresentação geral, quando você for apresentar para o grupo maior, ou que pelo menos elas falem com os seus influenciados antes que essa apresentação aconteça. O quinto passo é agendar a apresentação. Isso pode parecer meio óbvio, mas tem algumas dicas importantes. Em primeiro lugar, se você tiver que fazer a apresentação para mais de um grupo, ou seja, se a sua apresentação vai ser quebrada em mais de uma reunião, tenta fazer com que as duas reuniões sejam muito próximas uma da outra.
Se você tiver uma reunião agora e outra reunião daqui a um mês, você vai perder impulso e isso vai acabar não dando certo. Uma outra dica é tentar marcar para um horário que tenha folga. Por exemplo, fim do dia ou próximo da hora do almoço. Isso vai depender muito de como que as coisas funcionam dentro da sua organização. Mas tenta evitar aqueles horários tipo início da tarde, início da manhã, onde você sabe que você vai ter um tempo fixo e que logo em seguida vai ter outra reunião e vão colocar você para fora de sala, mesmo que as pessoas tenham perguntas para fazer, tenham tido interesse no que você está apresentando e assim por diante. Uma outra dica na mesma linha é você se preparar para falar o mínimo possível. Um outro erro, né, que talvez a gente pudesse ter até falado lá atrás nos erros, é você fazer uma apresentação enorme, você chegar lá com 50 slides de PowerPoint para falar, não vão te dar esse tempo. Se você conseguir, vamos dizer, 1 hora na sua agenda, se prepara para fazer uma apresentação de meia hora. Porque possivelmente, quando você estiver lá, vai acontecer algum desastre, vai acontecer alguma coisa urgente e essa reunião vai ter que ser encerrada mais cedo. Então é melhor você apresentar o assunto em meia hora e depois ter meia hora para discutir, meia hora para responder pergunta, do que o contrário. Ou seja, você tem que fazer a menor apresentação possível, mas claro que você tem que estar preparado para as perguntas de aprofundamento que podem vir. Então a ideia é você dar uma apresentação de alto nível, mas estar preparado para aquelas perguntas que as pessoas podem fazer se elas quiserem mais detalhes. E como eu disse, esteja preparado para a sua reunião acabar de repente, ok? O 6º passo é preparar a apresentação, naturalmente. E para isso você tem que seguir um roteiro de apresentação que toque nos pontos mais importantes. Eu preparei para você um checklist com esse roteiro, ou seja, quais são os passos, quais são os pontos que você tem que abordar na sua apresentação, que você vai fazer um download aqui embaixo para te ajudar a fazer essa apresentação. A primeira coisa, naturalmente, é falar das dores e desejos daquelas pessoas que estão presentes naquela reunião, ou seja, isso tem que ser personalizado. Não podem ser dores genéricas, não podem ser desejos genéricos. Você tem que de alguma maneira descobrir com antecedência quais são as dores e desejos daquelas pessoas concretas, daqueles executivos que estão presentes na sua organização. Eles têm que sentir que você está falando para eles. Uma vez que você identificou as dores e desejos, é evidente que você vai apresentar a solução, que é o quê? Naturalmente a arquitetura corporativa. Você vai mostrar como é que a arquitetura corporativa pode resolver aqueles problemas, pode reduzir aquelas dores ou pode eliminar aquelas dores e pode fazer com que aqueles desejos venham a se tornar realidade. É óbvio que para isso você vai ter que apresentar a arquitetura corporativa muito mais em termos dos seus benefícios do que nos detalhezinhos, né, na rebimboca da parafuseta de como ela funciona, o que afinal de contas eles também não estão interessados, então não perca tempo com isso. É claro que você tem que estar preparado para o caso de alguém perguntar como é que isso funciona. E aí você, uma vez que te perguntaram, você explica a mecânica da arquitetura corporativa, dos processos, etc., mas sempre em alto nível. Se você teve a oportunidade de fazer um POC, uma prova de conceito, um Proof of Concept, para mostrar concretamente um resultado visível da arquitetura corporativa, vai fundo, faz isso, desde que seja também uma coisa simples. Se você for para essa reunião apresentar o resultado de uma POC e essa apresentação for levar 1h30, esquece. Você tem que ter um resultado de POC que possa ser apresentado em, digamos, no máximo 10 minutos, que vão comer aí 1/3 da sua apresentação. Em seguida, você tem que endereçar as objeções. Você tem que levantar as objeções e matar uma por uma. É claro que você pode deixar o seu tempo de perguntas para que essas objeções surjam e deixar para matar essas objeções uma por uma conforme elas forem surgindo no momento das perguntas. Claro que você tem que se preparar para aquelas objeções que você espera que apareçam. Mas se você preferir, você já pode matar essas objeções antes, dentro da sua própria apresentação. Ou seja, você levanta a lebre e já corta. Por exemplo, uma objeção muito comum é a seguinte: alguém vai dizer para você o seguinte: olha, aqui dentro dessa empresa não se aprova nenhum projeto sem uma prova do ROI, né, do retorno sobre o investimento dessa iniciativa. Qual que é o ROI da arquitetura corporativa? Essa é uma questão muito importante porque é muito difícil de você justificar ou provar ROI de qualquer iniciativa tipo arquitetura corporativa. Como também é para outros assuntos como BI, como Business Intelligence. Por quê? Porque afinal de contas, o que a arquitetura corporativa vai prover? Ela vai prover informações de alta qualidade para melhorar a tomada de decisão gerencial dentro da empresa. Como é que eu calculo o retorno do investimento? Isso aí é praticamente impossível. Então uma maneira de contornar essa objeção é você falar o seguinte: em vez da gente falar de casos de sucesso, normalmente de outras empresas, vamos falar de casos de fracasso ou casos de desastre, como eu gosto de falar,
dentro da nossa própria empresa. O que é isso? Faz um levantamento dos últimos anos, quais foram os maiores desastres em projetos que aconteceram dentro da sua organização. Projetos que foram cancelados depois de já terem consumido uma fortuna e levado anos a fio, projetos duplicados, projetos em que deu tudo errado, projetos que custaram 10 vezes mais do que foi orçado. Pega todos esses aspectos e tenta identificar quais desses projetos, quais desses desastres poderiam ter sido evitados se houvesse uma prática de arquitetura na organização. Aí é fácil fazer aquilo que eu chamo de ROI retroativo. Você vai lá atrás, imagina quanto teria custado para montar uma área de arquitetura dentro da sua organização e o quanto que essa área de arquitetura poderia ter evitado desses desastres. E aí é fácil calcular o ROI, que é um ROI retroativo, né? Então, se a gente tivesse gasto 1 milhão lá atrás e tivesse evitado 2 milhões em desastres, a gente teve um ROI de 100%. Algo desse tipo. Quando você vier para assistir o webinar ao vivo, que vai encerrar essa jornada de arquitetura corporativa, eu vou dar para você também, para você fazer o download, uma planilha que vai te mostrar como fazer esse cálculo de ROI retroativo, ok? Então não deixa de participar do nosso webinar ao vivo. Uma outra objeção comum é que as pessoas vão dizer para você, tá, mas como é que você prova que você vai entregar esses resultados? Ou em outras palavras, elas passam para você a ideia de que o que você está apresentando é muito abstrato, é muito nebuloso, que não dá para ver claramente qual vai ser o resultado e assim por diante, que talvez demore muito. Como é que você responde a essa objeção? Você tem que empenhar a sua palavra e prometer que você vai mostrar resultado rápido. E para mostrar resultado rápido, como eu já disse antes, você precisa usar um método de arquitetura que seja o mais simples possível e que, portanto, possa ser implantado rapidamente para gerar resultado rapidamente. Então, mais uma vez, fica com isso na cabeça. Não tenta implantar frameworks inteiros na primeira vez. Você tem que cortar, você tem que customizar para baixo, você tem que passar a tesoura nos métodos, por exemplo, nos frameworks que você tiver resolvido adotar. Você tem que transformar a sua metodologia customizada de arquitetura naquilo que o pessoal chama de Minimum Viable Product, o MVP, né? O produto mínimo viável. Algo muito simples que pode ser implantado rapidamente, que entregue resultado rapidamente. O sétimo passo, naturalmente, é fazer a apresentação. É muito provável que essa apresentação seja feita diante de altos executivos. E se você não é um alto executivo, isso pode fazer você ficar nervoso, ansioso e ficar com aquele medo de gaguejar na hora e assim por diante. A melhor maneira de você se preparar para isso, ninguém inventou nada melhor até hoje do que ensaiar. Então vai para frente do espelho, ensaia, 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 prepara a sua apresentação no PowerPoint que seja e usa aquele PowerPoint como base para você fazer a sua apresentação. Pelo amor de Deus, não vai ler o que está escrito no PowerPoint, tá? Existem técnicas de apresentação que dizem para você como é que tem que ser esse slide. Isso não está no escopo dessa nossa conversa agora, mas procura na internet, vai no Google e coloca lá técnicas de apresentação. Dica rápida, slide cheio de texto não pode, proibido. O slide tem que ser um negócio leve, um negócio que não vai tirar a atenção do que você está falando para a pessoa ler o slide. Tipicamente o bom slide é que nem esse que você está vendo aqui. Uma imagem e no máximo uma frasezinha ou duas dentro dele, ok? E aí depois que você ensaiar bastante diante do espelho, evidentemente você chama os seus colegas, o pessoal da tua equipe e faz essa apresentação para eles, recebe o feedback, corrige o que tiver que ser corrigido e ensaia mais um pouco. Feito isso, você vai lá, faz a sua apresentação, presta atenção naquelas dicas que eu falei de você usar o mínimo de tempo possível, tá? Tentar condensar a sua apresentação para evitar desastre do tipo sua apresentação ser interrompida no meio e para dar bastante tempo para discussão, para dar bastante tempo para as pessoas fazerem pergunta e é evidente que você tem que estar preparado para dar as respostas. E por fim, a tua apresentação tem que incluir aquilo que o pessoal de marketing chama de call to action, né? A chamada para a ação. Porque senão o que vai acontecer? Você vai apresentar aquilo tudo, o pessoal vai dizer legal, bacana, obrigado pela apresentação, e tudo continua como dantes no quartel de Abrantes. Ou seja, ninguém vai fazer absolutamente nada. Você tem que deixar claro para aquele pessoal que está ali, para aqueles executivos, qual é o próximo passo que você precisa que eles deem. Que tipo de aprovação você precisa? Que tipo de formalização de patrocínio você precisa? Você precisa passar a batata quente para que eles tomem uma atitude em relação a isso. Eles têm que dizer, não, então beleza, então você está autorizado a implantar a arquitetura corporativa aqui, nem que seja só um pouquinho, está aqui o seu orçamento. É óbvio que eles não vão te dar isso naquele momento. O teu call to action tem que ser no sentido de que eles te prometam
que vão pensar no assunto e vão te dar uma resposta concreta dentro de uma janela razoável de tempo, um mês talvez, no máximo. Óbvio que você não pode obrigar eles a fazer isso, mas você pode influenciar, você pode tentar mostrar para eles o quanto que é importante ter um feedback deles para que você possa continuar a trabalhar. Se eles gostaram da arquitetura, se você conseguiu convencê-los de que a arquitetura é um negócio legal, é bem provável que eles queiram te dar o sinal verde, nem que seja para você fazer um teste, um piloto, alguma coisa desse tipo. Então, reforça o teu call to action, chama para ação, pergunta para eles, quando é que eu posso ter o sinal verde de vocês para pelo menos começar um projeto piloto de arquitetura aqui dentro da organização. Ok? Então esses foram os 3 erros e os 7 passos que você tem que seguir para vender a ideia de arquitetura dentro da sua organização. E com isso a gente termina esse segundo vídeo. No próximo vídeo, que é o terceiro, a gente vai discutir a questão de como é que a gente faz para implantar a arquitetura na organização. Talvez você já tenha visto, já tenha assistido o meu mini curso gratuito, que está disponível na nossa página, no qual eu tenho uma palestra sobre como implantar a arquitetura. Mas naquela palestra, eu me preocupo mais em dizer quais são os passos que precisam ser seguidos. Eu vou falar disso também na próxima apresentação, no próximo vídeo dessa jornada, mas eu vou focar com muita atenção, com muita força, nas questões culturais e políticas que você tem que prestar atenção na hora de implantar a arquitetura corporativa. Depois do terceiro vídeo, eu vou passar para você a data do webinário ao vivo, no qual eu vou explicar tintim por tintim como que é o método ACE, a arquitetura corporativa essencial, e no qual também eu vou te dar aquela planilha para você calcular o teu ROI retroativo de arquitetura corporativa para a tua organização. E com isso a gente vai terminando esse vídeo. Não esquece de baixar aqui embaixo o roteiro de apresentação para que você prepare uma apresentação legal para vender a ideia dentro da sua organização. 2, deixa teus comentários aqui embaixo. Faz seus comentários, fala se você gostou, do que você gostou, faz perguntas, diz o que você gostaria de ver no último vídeo e no webinário, né? Se tem algum assunto que você acha importante que a gente cubra. E se você achou esse vídeo útil, se você está achando legal essa nossa jornada de arquitetura corporativa, também não se esquece de usar os botões abaixo para compartilhar com os seus amigos, com seus colegas, com seus contatos. Não tem problema nenhum entrar agora, a pessoa que entrar agora, que se cadastrar agora nessa jornada, vai receber os links para o primeiro vídeo, depois para esse, depois para os próximos. Então não tem problema nenhum, quem entrar agora vai ter oportunidade de ver todos os vídeos numa boa, ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.